momento que a gente percebe que tem bebidas sem comprovação de origem, que o comerciante que topa o risco de comprar algo sem a nota fiscal, está disponibilizando aquilo para o cidadão, né, ele está sendo irresponsável. Ele está ajudando o crime de falsificação. Então, a gente não pode permitir isso. E a maneira de coibir isso, uma maneira que é eficaz, é a suspensão do registro. Então, a gente vai continuar fazendo auditorias, fazendo fiscalizações, e quem não conseguir comprovar de onde a sua bebida está vindo, vai ter a inscrição estadual cassada, ou seja, não vai poder operar. A ideia é que o mercado se conscientize que precisa comprar o produto com procedência, precisa saber qual é a origem, precisa seguir a regra do jogo. Até porque quem opera no comércio sabe exatamente qual é o preço de uma bebida verdadeira e qual é o preço de uma bebida falsificada. Então tem uma questão de responsabilidade de quem está atuando no mercado. Por isso, nós não vamos tolerar esse tipo de desvio. E quando a gente se deparar com estabelecimentos que não conseguem comprovar a origem do seu produto e, portanto, estão colocando a vida do cidadão em risco, esses estabelecimentos serão fechados cautelarmente e perderão a inscrição estadual. A suspensão é cautelar, porque, obviamente, tem todo o rito legal de contraditório e ampla defesa, eles terão tempo para se manifestar, e a tendência, dependendo do caso, se não conseguirem comprovar a origem dos seus produtos, a idoneidade das suas ações, é que eles percam a inscrição definitivamente. Então, essa é uma medida que eu considero muito importante. A gente tem aí trabalhado, né, na questão da vigilância sanitária, com várias equipes de fiscalização. Tivemos essas equipes em campo esse final de semana, fiscalizando bares, fiscalizando restaurantes, fiscalizando adegas, fiscalizando distribuidoras. 128 mil garrafas lacradas em Barueri foram inspecionadas por falta e apreendidas por falta de documentação. Em Araraquara, 1.500 garrafas de bebidas foram inspecionadas em uma festa que não houve irregularidade. Então, festa universitária e tudo com devida comprovação de origem, com nota fiscal, né? Então, sem risco para as pessoas que iam participar da festa. Em setembro, foram mais de 43 mil ações de fiscalização em todos os 645 municípios do estado de São Paulo. A gente está mobilizando aí várias unidades da nossa Polícia Civil, então o Departamento de Polícia e Proteção à Cidadania, o DPPC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, a Delegacia de Investigação de Infrações e Crimes contra o Meio Ambiente, né, 60 operações em bares, festas, distribuidoras e fábricas clandestinas, mais de 7 mil garrafas com suspeita de falsificação ou adulteração apreendidas em uma semana, só na última semana, mais de 100 mil insumos para falsificação apreendidos, rótulos, tampas e lacres. É outra ação que nós vamos tomar também dentro dessa esteira de fiscalização, é em cima da gráfica que produz o rótulo para falsificação. Ora, quem recebe a encomenda de fabricar um rótulo de Jack Daniels, de Smirnoff, etc., sabe que está fazendo um rótulo para uma bebida que vai ser falsificada. Ninguém recebe uma encomenda dessa para fazer um determinado rótulo sem saber que aquilo vai ser usado numa falsificação. Quem recebe uma encomenda para fazer uma tampa ou um selo sabe que está produzindo para uma falsificação e, portanto, está incidindo em crime e a gente vai para cima desses estabelecimentos, dessas gráficas que estão recebendo e produzindo esses produtos, que estão recebendo essas encomendas. Tivemos 20 pessoas presas nessa semana, entre eles o principal fornecedor de insumos para a falsificação de bebidas do Estado. Em 2025, 50 mil garrafas apreendidas, 41 presos, né? Então, a gente tem algumas linhas de investigação, né? Entre elas, como esse metanol pode ter sido usado, pode ter ido parar, e aí tem uma hipótese, a questão de manipulação, lavagem dessas garrafas que são reaproveitadas. Existem regras de logística reversa que, infelizmente, não estão sendo cumpridas, que um grande insumo para o falsificador é a garrafa que chega até ele, aquela garrafa que foi consumida e que deveria entrar, que deveria ter por objeto a reciclagem, e essa reciclagem não está acontecendo, ela é comprada no mercado negro aí e facilita esse objeto de falsificação, porque essa garrafa não vai para o reenvase.
Não acontece como acontecia com aqueles vasilhames de vidro dos refrigerantes antigamente, né? Essa garrafa não vai ser reenvasada. Muitos desses produtos são importados, são fabricados no exterior, então essa garrafa precisa, de fato, ir para a reciclagem. E aí nós temos algumas regras que não estão sendo cumpridas. Nós temos aqui, as forças de segurança prenderam alguns suspeitos. A gente está qualificando esses suspeitos para entender quem são essas pessoas, quais são os antecedentes criminais que elas têm, que tipo de crime elas já se envolveram, são reincidentes ou não e mais, tem relação entre si ou não. Isso significa que nós temos várias organizações ou várias quadrilhas, várias associações criminosas, ou nós temos uma associação criminosa, e o que a gente viu até agora é que essas pessoas presas não têm relação entre si, não tem vínculo entre uma pessoa e outra, ou seja, um grupo que foi preso em São Paulo não tem relação com o grupo que foi preso em Americana, que não tem relação com o grupo que foi preso em Santo André ou em Jundiaí. Às vezes, dentro da cidade, as pessoas que estão sendo presas também não têm relação entre si. Que isso é importante para a gente confirmar ou afastar determinadas hipóteses, isso vai ser fundamental para o prosseguimento das investigações. É muito importante aqui as pessoas terem conhecimento dos canais de denúncia. É muito importante que as pessoas, tendo a desconfiança que algo não está legal, elas entrem em contato conosco. Isso vale também para comerciantes, isso vale para distribuidores, isso vale, inclusive, para fabricantes. Entre em contato no 151 do PROCON, né, também no site do PROCON. A gente criou uma aba exclusiva para o oferecimento de denúncia, no 181, né, na ouvidoria, no site da Ouvidoria de Saúde aqui do Estado, para que a gente possa direcionar também o esforço de fiscalização para aquilo que está sendo objeto de denúncia. A gente vai divulgar boletins diários para a imprensa com os dados epidemiológicos, com informação sobre as fiscalizações. Essas fiscalizações, ao longo do final de semana, foram bastante cobertas pela imprensa. A imprensa esteve com a Polícia Civil e com as vigilâncias sanitárias nos diversos estabelecimentos, então a imprensa acompanhou muitas dessas ações ao longo do final de semana, e a nossa ideia é dar o máximo de transparência para que vocês possam continuar acompanhando, informando o cidadão. É fundamental a gente informar o cidadão acerca dos protocolos, acerca da situação epidemiológica, o que está acontecendo. A imprensa faz um papel muito importante nisso, tem feito esse papel já. Também informar as orientações de saúde, a questão, né, quais são os sintomas, quando eu devo sentir o sintoma, procura o posto de saúde, qual vai ser o protocolo de atendimento, é isso que a gente está procurando fazer. A gente aplica o protocolo, faz o atendimento imediatamente, né, e faz a notificação. A gente acabou de fazer aqui uma reunião importante, né, com a Associação Brasileira de Bebidas Destiladas, que congrega os principais fabricantes, os principais produtores dessas bebidas que estão sendo objeto de falsificação no mundo, principalmente aqueles principais players que representam aí mais de 90% do mercado de bebida destilada no Brasil, e com a Associação Brasileira de Bebidas, a ABRAD. Então, a BBD e a ABRAD trocamos aí uma série de ideias, fizemos uma série de discussões para ver como é que a gente pode enfrentar este problema. Então, a gente vai incorporar também iniciativa privada nessas discussões, nos trabalhos que vão ser feitos. A gente vai firmar um convênio do governo do Estado de São Paulo com a BBD e com a ABRAD, e esse convênio vai ter por objeto algumas ações. Primeiro, um grande programa de combate à falsificação. E esse programa vai envolver algumas ações, entre elas o treinamento. Então, treinar os agentes públicos de fiscalização, para que eles tenham mais insumos, mais instrumentos para combater a fiscalização, para combater a fraude, né, nas atividades de fiscalização, treinar os comerciantes e também divulgar as orientações da melhor forma possível ao cidadão. A gente tem visto na rede social, muitas pessoas têm orientado já o cidadão, como é que a gente observa o que é verdadeiro, o que é falso, como é que a gente pode eventualmente detectar uma falsificação, o que contém, né, o que precisa ser visto numa garrafa para que a gente possa comprovar a origem, etc. Mas é importante que os fabricantes possam prestar sua orientação ao cidadão. Então, a gente vai fazer um grande treinamento dos agentes de fiscalização, dos próprios comerciantes e também falar das cartilhas de orientação, divulgar cartilhas de orientação e também divulgar nas mídias, incluindo as redes sociais, e o nosso pedido foi que eles procurem também a mídia para divulgar aquilo que o cidadão precisa saber.
A segunda questão é que nós vamos elaborar, em conjunto, a várias mãos, propostas legislativas, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal, que possam ser apresentadas na Assembleia Legislativa de São Paulo e no Congresso Nacional, respeitando, obviamente, a competência legislativa de cada ente, que vão além daquela que já está na pauta da Câmara agora, que é a questão da criminalização ou de tornar essa falsificação crime hediondo. Mas existem outras medidas que podem ser normatizadas, principalmente no que diz respeito a regras de logística reversa, que podem ser aperfeiçoadas, e a gente discutiu bastante isso. Então, algumas medidas legislativas para aperfeiçoar, então, essa questão e toda a fiscalização na cadeia vão ser propostas ao Congresso Nacional e à Assembleia Legislativa. Nós devemos também, primeiro, promover a destruição das bebidas que foram apreendidas. Então, a gente vai pedir agora autorização judicial para fazer a destruição dos rótulos que foram apreendidos, dos lacres, das tampas, dos selos e das garrafas, para que a gente possa encaminhar isso para a logística reversa, para a reciclagem. Então, a gente vai fazer a eliminação de tudo que foi apreendido, mas, sobretudo, a gente vai criar um canal de comunicação aqui com as empresas, com os bares, com os restaurantes, para que eles possam informar, olha, eu adquiri uma bebida aqui, eu não tenho certeza da procedência, eu estou inseguro e eu quero encaminhar isso para o Estado para que seja feita a destruição. Então, a gente vai criar esse canal, a gente vai colocar isso disponível na página do governo do Estado e nós vamos oferecer esse caminho para que o próprio comerciante que não se sente seguro com relação à origem daquele produto entre em contato conosco para que a gente possa fazer a destruição, a eliminação dessas bebidas que estão em estoque e que não têm procedência. A mesma coisa vale para as distribuidoras. Então, a nossa ideia é facilitar, né, para quem não está seguro, não tem confiança, não quer colocar o cidadão em risco, facilitar aí o encaminhamento dessas bebidas, desses vasilhames, para a destruição, para a eliminação e para a destinação correta. Uma outra questão é que a ideia também é criar um programa de qualidade que pegue distribuidores, bares e restaurantes. Então, esse programa de qualidade vai envolver treinamento, comprovação de origem, a questão da nota fiscal, etc. Então, a gente vai inspecionar uma série de itens e vai dar um selo, vai atribuir um selo de qualidade do distribuidor, um selo de qualidade para o bar, para o restaurante, a exemplo do que a gente já fez em outras situações, como o protocolo não se cale, só que agora pegando aquelas questões que são fundamentais para que a gente tenha aí, para que a gente dê segurança para o cidadão. Então, quais são os protocolos que precisam ser seguidos, o que o comerciante tem que observar, como é que eu vou garantir que aquele estabelecimento é um estabelecimento minimamente seguro, que tem ali uma certeza, que a gente possa ter um nível de confiança, que, olha, aqui esse cara compra com nota fiscal, tem comprovação de origem, ele passou por treinamento, o seu funcionário passou por treinamento, obviamente, algo que não implique em custo para esse comerciante, que o Estado forneça em parceria com a iniciativa privada, em parceria com os fabricantes, gratuitamente, mas que a gente possa dar essa confiança para o cidadão. Confiança que aquele estabelecimento está operando dentro da regra do jogo. Outra coisa que ficou estabelecida é que a gente vai fazer uma cooperação entre os setores de inteligência das empresas, dos fabricantes e os setores de inteligência da Secretaria de Segurança Pública, né, da nossa Polícia Civil, da nossa Polícia Militar, né, também do nosso PROCON, da Vigilância Sanitária, para que a gente possa melhorar a qualidade das nossas fiscalizações. Então, uma série de aprimoramentos a gente deve fazer. A gente estava discutindo mudança de regra de logística reversa para grandes eventos. Existem algumas... existe lei que ainda não está sendo efetiva, que não está sendo cumprida, que está pendente de regulamentação, e a gente, então, vai atuar nessas questões para melhorar a qualidade da norma e tornar essas normas críveis. E uma questão fundamental é a comunicação. A gente tem que informar o cidadão exatamente do que está acontecendo para que ele possa aí se defender nesse momento de crise. Eu tenho certeza que a gente vai superar esse momento de crise. Não vamos tolerar o crime aqui no nosso Estado. Não, vamos dar... a gente sabe da dificuldade de enfrentar isso, a gente sabe que é um problema estrutural, um problema que vem de muito tempo. Não é um problema só do setor de bebidas. A evasão fiscal
na falsificação de roupas aqui no Brasil é gigantesca. Vocês já devem ter visto a quantidade de notícias que falam sobre falsificação de whey protein. A gente tem café falsificado, a gente tem bebida falsificada, a gente tem cigarro contrabandeado. Então, são problemas que o Brasil enfrenta. Tem uma questão aí grande de punição de externalidade negativa, de relação com tributação, enfim, mas a gente precisa enfrentar isso de uma maneira estruturada, respeitando as competências de cada ente, em coordenação com todos os entes, então coordenação com o governo federal, coordenação aqui fazendo a nossa parte no Estado, coordenação com os municípios, parceria com a iniciativa privada, para que a gente possa restabelecer a confiança. Eu acho que todo mundo quer que o cidadão tenha a confiança de ir num bar, num restaurante, exercer sua preferência, de comprar e consumir a sua bebida, sabendo que tem uma comprovação de origem e que ela não vai ser contaminada. Eu acho que esse é o grande desafio de momento. O que a gente quer é restabelecer a segurança, né, e mostrar para o cidadão que tem um sistema que vai estar funcionando. A gente vai continuar com as inspeções na área de fazenda, com as suspensões de inscrição, com o cancelamento de inscrição. Isso é uma aposta nossa, porque a partir do momento que você não permite quem está fora da regra do jogo de operar, isso vira, né, um fator de dissuasão. A nossa ideia é fazer com que todo mundo possa operar dentro da regra do jogo. Da mesma forma que a gente fez a reunião aqui com a Associação Brasileira da Bebida Destilada e com a Associação Brasileira de Bebidas, com a BBD e a BRAB, a gente deve fazer reuniões também com o setor de bares e restaurantes, né, para também estimular o descarte daquilo que não se tem certeza e inseri-los, né, mostrar como que a gente vai fazer esse grande programa de qualidade, de combate à falsificação, para que haja uma adesão em massa, para que haja uma conscientização, treinamento dos seus colaboradores, né, e mudança mesmo de cultura para que a gente possa combater esses problemas. Então, é um pouco isso. Eu queria perguntar se alguém aqui da mesa quer complementar algo, quer falar um pouco das operações do final de semana. Bom, então eu abro agora para perguntas. Obrigado a todos aí. Ficou tudo claro, mas, enfim, um pouco nessa linha que a gente está caminhando aí. Tá bom? Boa tarde, governador. Sou o Gabriel do Portal IG e eu queria saber se existe uma preocupação com esse problema avançar para dentro da temporada de verão, assim, a temporada em que os turistas chegam a São Paulo e podem acabar se contaminando com metanol. É claro que existe a preocupação, é por isso que a gente vai tomar medidas enérgicas, medidas rápidas, a gente vai colocar toda a energia nisso para que a gente possa dissipar o problema e no momento da alta temporada, no momento do verão, a gente possa garantir a segurança do nosso cidadão. Por isso, a questão da qualificação, né, e do selo de qualidade para distribuidores e também para bares e restaurantes, para que o pessoal seja treinado, para que os comerciantes sejam treinados, os agentes de fiscalização possam ser treinados para a gente aumentar a régua no que diz respeito à segurança. Então, a nossa ideia é trabalhar muito para poder dizer, olha, venham tranquilos que a gente está mitigando esse problema. Governador, boa tarde. Estevão, da CNN Brasil. Quem que vai fazer essa fiscalização a partir de agora com esses grupos que vão ser reforçados, principalmente em estabelecimentos que são suspeitos? É a vigilância? Serão contratados servidores? Parceria com quem da entidade privada? Veja, primeiro, as próprias associações vão nos ajudar, porque como eles estão no mercado há muito tempo, eles têm informações relevantes, né? Eles têm também áreas de inteligência e eles vão poder nos dar informações. Às vezes eles sabem onde está, por exemplo, a gráfica que está produzindo o rótulo fraudado. Isso vai ser útil para a nossa ação de fiscalização. Eles vão nos ajudar no desenvolvimento dessa certificação de distribuidores e de comerciantes, para que aí a gente precisa desenvolver aí uma consciência. Também, obviamente, a gente tem que respeitar as competências, então, observe, a gente vai continuar trabalhando com as vigilâncias sanitárias municipais, que têm a competência de fiscalizar bares e restaurantes. Tem um papel do Ministério da Agricultura que é fundamental, que é a fiscalização do invase, porque essa é a competência deles. Então, existe a necessidade de ter um trabalho coordenado, né, um trabalho de cooperação e que a gente vai fazer. Do nosso ponto de vista aqui, do nosso lado, a gente vai mobilizar, junto das prefeituras, a ação coordenada com as vigilâncias sanitárias municipais, a gente vai ter a vigilância sanitária do Estado trabalhando também diuturnamente, a ação do PROCON, a ação da Polícia Civil e a ação da Secretaria de Fazenda. Então, todo mundo empenhado em mitigar esse problema.
trabalhando agora em coordenação com a iniciativa privada, que vai nos dar informações importantes de inteligência e vai nos ajudar no programa de desenvolvimento de qualidade e do descarte das bebidas irregulares, que eu acho que são 2 ações importantes nesse momento. Governador, boa tarde já, né? 22. Júlia Zaremba, Globo News. Acho que minha pergunta é para o senhor e para o secretário Guilherme Derrite. Quero falar sobre as investigações. A gente pode falar que hoje a principal linha de investigação segue sendo a higienização de garrafas reaproveitadas antes do invase? E se essa for ainda a principal linha de investigação, o senhor tem falado de quadrilhas independentes, organizações, pessoas sem vínculo entre si. Nesse caso, teria tantos casos, as pessoas estão usando então mais metanol para poder, porque são tantos casos, né? Teria vindo de uma grande fábrica, por que tanto metanol assim na praça? Primeiro, eu vou passar aqui para o Guilherme Derrite, mas a gente tem que ter alguns cuidados. A gente tem que ser muito cauteloso nas informações que a gente passa, a gente não pode passar nada sem evidência. Observe, eu tenho muitos casos suspeitos. Eu tenho ainda poucos casos confirmados, e essa distinção a gente precisa fazer, né? Então, a gente precisa saber qual é a extensão do dano. Então, isso vai vir à medida que os exames vão ficando prontos. A gente tem feito aí as operações, e o que tem acontecido nas operações? A gente não pode, de pronto, descartar nenhuma hipótese, nenhuma. Mas acontece que é o seguinte, à medida que você vai avançando na fiscalização, você estoura uma destilaria clandestina em Americana, vai noutra destilaria clandestina que está em Sumaré, vai noutra que está em São Bernardo do Campo, vai noutra que está em Osasco. A gente vai confrontando essas informações, prende um grupo aqui, prende outro grupo aqui, e vê que não há relação entre eles, ou que essas pessoas não têm ligação entre si, você vai tentando aí, por meio das evidências, construir uma linha que seja crível, né? Então, é uma hipótese, sim, que na manipulação possa ter havido essa contaminação. Existe uma técnica de fazer a lavagem desses vasilhames, o pessoal normalmente usa o etanol, pode ter, por engano, usado o metanol, e aí não dá para saber ainda a extensão disso, né? Não dá para saber se todos esses casos suspeitos de fato vão ser confirmados, é uma coisa que por isso que a gente tem hoje 14 casos confirmados e 15 descartados. Então a gente vai ter que ver isso ao longo do tempo, e não vamos descartar de pronto nenhuma hipótese, vamos continuar investigando. O que a gente tem por hora vai caminhando para isso. Agora, eu queria que o Derrite falasse a respeito do andamento das investigações. Complementando o que o governador falou, boa tarde a todos. Uma das linhas de investigação é realmente essa contaminação na hora da lavagem desses vasilhames, que o governador pontuou que deveriam ser descartados, mas às vezes são adquiridos e reutilizados de forma clandestina. Agora, o que tem que ficar, que está bem claro para a gente por enquanto, e claro que a gente não tem problema nenhum de mudar a nosso ponto de vista, mas trabalhando com as evidências até aqui. Não há participação nenhuma do crime organizado nesse processo. Por que a gente pode pontuar? São locais distintos, nenhum dos 41 presos, eles são faccionados, pertencem ou pertenceram a qualquer organização criminosa. A gente poderia classificar, sim, como uma associação criminosa, cada um desses pontos, que é diferente no tipo penal, associar-se 3 pessoas para praticar um determinado crime, para obter alguma vantagem disso, mas muito diferente de uma organização criminosa que possui uma estrutura hierarquizada, com funções pré-definidas. Então, até agora, não há nenhum indício em nenhuma das prisões, nenhuma das fiscalizações da participação do crime organizado. Até porque o crime organizado no Brasil, em São Paulo, tem por objetivo principal o lucro. E esse lucro ele é exponencial no tráfico de drogas. E na questão da bebida, é infinitamente inferior à questão do... Porque uma organização criminosa que lucra exponencialmente com o tráfico de pasta base de cocaína, inclusive com o tráfico internacional, iria migrar para um negócio muito menos rentável. Então, até aqui, não tem nenhum indício de participação do PCC, falando claramente, nesse processo todo. E a questão da adulteração, além dessa hipótese, não é a principal, respondendo a sua pergunta, não é a principal, mas ela também não está sendo descartada. O que pode ter acontecido também, é uma linha de investigação, foi que, utilizando o etanol, que eles achavam que era um etanol puro, ou etanol de boa qualidade, esse etanol poderia estar contaminado por metanol durante o processo de adulteração da mistura dessa bebida, e aí sim, ocasionou nessas destilarias clandestinas a contaminação.
O fato é que a gente precisa aprofundar as análises, a gente precisa saber exatamente qual é a extensão da contaminação. Nos preocupa isso, porque a gente precisa saber a origem, né, qual é a probabilidade de eu ter novas contaminações, onde que a gente precisa atacar. A gente vê que são várias destilarias clandestinas, né, são vários fornecedores de rótulos falsos, vários fabricantes de selo falso. Essas pessoas se aproveitam das garrafas que são descartadas irregularmente. Então, se estabeleceu aí uma cadeia de falsificação que tem vários fornecedores. Muitos grupos resolveram obter vantagem ilícita a partir da falsificação. A gente tem um percentual muito grande de bebida falsificada, bebida que tem por origem o descaminho, e bebida adulterada. Então, a gente tem que ver como é que vai resolver o problema estruturalmente, e, obviamente, a gente vai começar aqui a sentir, à medida que os exames vão ficar prontos, qual é a extensão do dano, e dali a gente vai fechando o escopo para saber aonde está a maior probabilidade da gente ainda ter problema, para a gente direcionar bem o esforço de fiscalização e aí começar a garantir com mais precisão a segurança do nosso cidadão. Governador, Luísa Monte, aqui da Folha, eu queria perguntar sobre os resultados das análises da Polícia Científica dos produtos apreendidos, como que eles estão ajudando? Nós montamos uma força-tarefa com vários peritos que foram, inclusive trabalharam ininterruptamente no final de semana, para fazer essa análise laboratorial de materiais apreendidos. Tem uma análise, duas análises que foram feitas agora, que indicaram, sim, a contaminação por metanol, e agora estamos identificando se ela partiu, qual boletim de ocorrência está relacionado, se foi algum boletim de ocorrência que ocasionou a morte dessas duas vítimas já, ou dos outros 14 aliás, 14 confirmados por intoxicação, dos 9 óbitos, 2 confirmados, ou se faz parte dos outros 7, se está relacionado com o boletim de ocorrência de morte a ser esclarecida dos outros 7 indivíduos. Saiu agora a perícia, mas montamos uma força-tarefa com os peritos para que essa análise laboratorial seja o mais séria possível. Independentemente disso, também a gente vai pedir autorização da Justiça para destruir todo o material que foi apreendido, porque você tem a apreensão daquilo que não tinha comprovação de origem, que não tinha nota fiscal. Então, se você não tem o problema da contaminação pelo metanol, de qualquer forma você tem o problema da fraude, você tem o problema da falsificação. Então, esse material vai ser todo destruído. E a gente está fazendo as análises para realmente fechar a questão do território para saber aonde mais a gente pode ter bebida contaminada que ainda pode estar circulando, que o nosso objetivo primeiro é tirar completamente essa bebida de circulação. Governador, Bruna, aqui da Rádio CBN, eu queria saber quando que esse pedido para a Justiça vai ser feito, da destruição, e o que o senhor ouviu das distribuidoras que estavam presentes hoje na reunião. Foi a primeira vez, né, que elas estavam com o governo, acho que na reunião da semana passada não tinha. Então, o que vocês ouviram das distribuidoras? Bom, nós ouvimos uma vontade enorme de colaborar. Eles são, na verdade, quem estava aqui são os fabricantes, né, os maiores fabricantes, os maiores players do Brasil estavam na mesa, né, que fabricam as bebidas aí mais famosas, que são objetos de falsificação, Jack Daniels, Johnnie Walker, enfim, todas essas bebidas aí que são objetos de falsificação. Não vou me aventurar aqui nessa área que não é minha praia, tá certo? No dia que começarem a falsificar a Coca-Cola, eu vou me preocupar. Ainda bem que ainda não chegaram nesse ponto, né? Não, Coca-Cola até aqui não. E a minha é normal. Mas, assim, existe uma vontade enorme de colaborar, uma vontade enorme de resolver o problema. Eles têm muita informação, eles sofrem muito com isso, porque, obviamente, hoje o que a gente tem? Em primeiro lugar, uma crise de confiança. As pessoas estão com medo, né? E a gente precisa restabelecer a confiança. E esse restabelecimento da confiança vem para uma ação coordenada, uma ação forte, que não é só Estado, é Estado e iniciativa privada. Então, eles têm muita informação para passar, eles têm muita disponibilidade de colaborar, eles têm um conhecimento adquirido ao longo do tempo que a gente vai procurar traduzir agora em ações de fiscalização e em norma, aperfeiçoamento de legislação, né, para ver se a gente consegue dar alguns passos para resolver um problema que é de muito tempo. É um problema que está aí na estrada há muito tempo, é um problema estrutural, não é um problema de hoje,
é um problema de muitos anos, um problema de décadas, e que segue aí, de repente, sem o devido tratamento do Estado. Então, o que a gente pode fazer para educar comerciantes, desenvolver a consciência, aumentar a fiscalização, aumentar a rigidez no Estado, a efetividade das ações do Estado. Então, eu acho que a conversa foi muito positiva nesse sentido, no sentido de estabelecer essa grande rede de cooperação. Então, hoje ainda, a gente vai sentar, vai redigir e assinar o termo de convênio. Esse termo de convênio tem todos esses pontos que eu falei. Então, vai falar desse grande programa de combate à falsificação, então vai estabelecer treinamento, né? Treinamento é uma medida importante, que tipo de desenvolvimento, né? Elaboração de proposições legislativas que eventualmente podem ajudar, a destruição das bebidas que ficaram em estoque. Então, a nossa ideia é entrar com esse pedido já, imediatamente, para destruir tudo que está sendo apreendido, que é objeto de descaminho, de falsificação, que não tinham comprovação de origem. A gente foi lá, apreendeu algo que o comerciante não conseguiu comprovar, não tinha nota fiscal, estamos retirando a amostra para análise, justamente para que a gente possa fechar a questão do território, para saber se ali tem contaminação por metanol ou não, ou se é só bebida falsificada e não tem o metanol, mas é objeto de falsificação, é fruto de descaminho. Sempre, isso tudo vai ser destruído. Eu tenho certeza que a Justiça aí vai nos ajudar na destruição desse material irregular, e a gente entra com esse pedido hoje, e nós vamos trabalhar aí com as empresas para desenvolver todo esse programa. A gente melhorar a comunicação no que diz respeito às dicas para o cidadão, para que o cidadão possa se proteger. Acho que é fundamental esse desenvolvimento de um sistema de qualidade que abrace aí comerciantes, distribuidores, né, porque eles possam ser inseridos. Eu acho que o distribuidor e o comerciante também agora tem um interesse, imagino, de ter um selo ali de qualidade. Olha, estou jogando a regra do jogo, eu compro o meu produto com nota fiscal, eu tenho comprovação de origem, eu não comercializo o produto fraudado, eu não pago mais barato aqui para aumentar minha margem, para ter um produto que é objeto de falsificação, e por isso eu ganhei um selo. Isso foi fiscalizado, foi comprovado, a gente fez todos os batimentos, meu pessoal foi treinado, meu servidor foi treinado, enfim, para que a gente possa realmente garantir essa segurança, e eles vão trabalhar em conjunto. A gente, da mesma forma que a gente fez a reunião agora com os fabricantes, nós vamos fazer também com os comerciantes, com o setor de bares e restaurantes, para a gente ter aí uma grande adesão, para que nos possibilite o restabelecimento da confiança. Eu acho que esse é o primeiro passo. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Governador, eu queria saber do senhor, por gentileza, quantas pessoas estão internadas, uma média de pessoas internadas por conta da intoxicação com metanol, e em relação aos antídotos, eles já estão aqui disponíveis para iniciar o tratamento ou eles foram importados e tem um prazo para chegar até aqui? Não. Os antídotos já estão disponíveis, as ampolas que nós temos já estão disponíveis, a rede está orientada, né? E aí, Eleus, se puder falar um pouco dessa questão das internações. E aí, como eu falei, não dá para afirmar que todos os problemas que deram entrada no serviço de saúde são necessariamente contaminação. Hoje, qualquer pessoa que apresenta algum sintoma, algum mal-estar depois de gestão de bebida, a gente trata como se pudesse ser aí a contaminação. A gente faz os exames e esses exames vão confirmar ou não. Então, como eu falei, tem 14 casos confirmados, tem 15 descartados, tem os outros que estão em análise. A gente tem aplicado o protocolo para todos, porque isso garante a resposta rápida, né? E de maneira geral, as pessoas são liberadas rapidamente também. Está encerrada a coletiva? Só para o Eleus complementar aqui. Não, primeiro, eu acho que o governador já citou bem, nós temos, na realidade, dois antídotos que podem e devem ser utilizados nesse caso. No Brasil, nós só temos acesso a um antídoto, que é o etanol. O outro antídoto, que é o fomepizol, nós não conseguimos fazer a importação dele, porque a Anvisa não registrou esse produto. Então, como não registrou, nós não podemos fazer a importação. Nós temos ouvido declarações do ministro, que deve fazer a importação, então acredito que a Anvisa deve registrar esse produto, e a partir disso, então os estados podem também ter acesso a esse produto. Os dois antídotos, eles funcionam por meios diferentes. Na realidade, não é o metanol que é tóxico, e sim um subproduto dele, que é metabolizado, que é o ácido fórmico. E eles têm atividades diferentes. O etanol compete com o metanol, justamente para não deixar a produção. O fomepizol, ele funciona de outra forma, ele inibe a produção da enzima, que também deixa de fabricar o ácido fórmico. Então, eles têm atividades diferentes, mas o objetivo é o mesmo.
Hoje nós temos 20 hospitais de referências no estado de São Paulo, por região, por DRS, e esses hospitais têm ampolas suficientes para começar o tratamento. E a rede está inteirinha, como posso falar, o fluxo desses pacientes estão inteirinho organizados na rede. Esses medicamentos não são administrados ambulatorialmente, até porque existem riscos na manipulação dele. Então, todos esses medicamentos são administrados em nível hospitalar. O governador tinha falado da importância da gente estar revendo, né, o número de casos que a gente tem em investigação, e estamos fazendo isso com os municípios, porque quem investiga, quem notifica e também quem confirma ou não, né, o encerramento desse caso é o município. O que nós estamos fazendo nessa semana? Nós pegamos a nossa equipe de vigilância epidemiológica para poder dar suporte a cada município, para a gente estar vendo cada caso, independente ou não de coleta, mas a investigação clínica já dá subsídios para a gente suficiente para a gente poder estar encerrando esse caso. Então, eu acredito que essa semana nós vamos ter cada vez mais casos confirmados ou casos que serão descartados. Indara, do Jornal Globo. A minha pergunta, são algumas, na verdade. Qual é a cidade que concentra maior número de casos? É a capital? É São Bernardo do Campo? São Paulo, capital. São Paulo, tá. A outra coisa, como aumentar a velocidade dos testes, porque eles demoram alguns dias para sair, e em relação ao que o secretário Derrite falou, sobre os 2 casos que já teve confirmado ali, aquela bebida já teve realmente confirmado que tinha metanol, essas bebidas saíram das destilarias que foram alvo de fiscalização da polícia, ou elas saíram dos bares? Foram alvo de fiscalização na sexta-feira dessa força-tarefa. São 17 requisições em 13 boletins de ocorrência distintos. Elas foram apreendidas, mas objetos de investigação ainda no guarda-chuva dos inquéritos do DPPC, dos crimes contra a saúde pública. E daí, desses 17 requisições, 2 foram confirmadas, saiu hoje o laudo positivo contendo metanol. Destilarias. Destilarias não, eram distribuidoras. Então, você confirma que a origem daquela bebida que foi consumida naquele bar e que gerou o resultado óbvio saiu daquela distribuidora. E essa distribuidora está fechada e com seu registro cassado, registro suspenso. Está encerrada a coletiva. O secretário Derrite e o Dr. Arthur permanecem aqui para prestar mais alguns esclarecimentos aí da investigação do caso do Dr. Rui, tá bom? Obrigado.